Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. E hoje nós aprenderemos a diferença entre essas duas expressões aqui, ó, ao invés de e em vez de. Já quero, ó, que você aí, ó, deixe seus comentários aqui embaixo se você sabe. Se você já souber essa diferença, eu já quero que você deixe uma frase. Se não souber, tudo bem, para isso que estamos aqui hoje. Quero que você, lá no finalzinho do vídeo, quando aprender, eu quero que você deixe uma frase utilizando essas duas expressões, tá bom? Se não der, deixe só uma frase com uma, tá bom? Vou aí dar o like nessa sua frase. Bacana, pessoal? Então vamos lá, filho, vamos lá, ó. Em primeiro lugar, vamos verificar se essa pessoa escreveu da maneira correta, ó. Precisava de um blog para escrever de verdade, ao invés de tentar resumir aqui. E aí, o que você acha? Vamos ver, né? E essa outra aqui, ó, lá do canal Omelete. Ao invés de sair tudo de uma vez, novas temporadas de The Circle e Brincando com Fogo serão exibidas semanalmente pela Netflix. E aí, filho, o que você acha? Vamos ver agora, né, professor? Olha só, pessoal. O que eu quero que você saiba é o seguinte. Ao invés de, começa com o quê? Olha o macete, ó. Ao invés de, ao. Ao invés de é equivalente a ao contrário de. Ao contrário de tem ao também. Então, ao. Toda vez que você pensar em ao invés de, você vai pensar em ao contrário de, que vai dar certo. Vou anotar aqui para você, ó. Olha só. Ao invés de, o professor pediu para latir. Isso mesmo, meu filho. O professor pediu para latir, ó. Ao invés de é igual a ao contrário de. Você nunca mais vai esquecer, porque ao invés de começa com ao é o ao invés de. Beleza, filho? E o em vez de, professor? Olha só. O em vez de, pessoal, é o seguinte, ele é mais amplo que o ao invés de. Ele significa no lugar de. Vou escrever aqui, ó, rapidinho, ó, no lugar de. Ele é um pouco mais amplo, coloquei até, ó, a letrinha maior, porque ele é um pouco mais amplo que ao invés de, certo? Ele pode ser usado em várias circunstâncias, tá? Enquanto o ao invés de só pode ser utilizado para indicar ao contrário de. Beleza? Então é por isso, meu filho, que sempre é aconselhado, tá na dúvida? Usa o em vez de, porque o em vez dele é mais amplo. Ele engloba o ao invés de. Agora, o ao invés de, que significa ao contrário de, o ao, que eu nunca mais vou esquecer, né, professor? Isso mesmo. Significa tão somente ao contrário de. Professor, dê exemplo para ver se eu entendi. Vou dar agora, meu filho. Olha só. Ao invés de gritar por Maria, ele gritou por João. Você percebe que o ao invés de, essa expressão, dá essa ideia de oposição. Ó. Ao invés de gritar por Maria, ele gritou por João. Não gritou por Maria, gritou por João. Então é uma ideia de oposição. Se é uma ideia de oposição, nós vamos usar o quê? O ao invés de, ao contrário de. Vou escrever aqui, ó. Ao contrário de. Professor, poderia usar o em vez de? Poderia, porque o em vez de é mais amplo. Beleza? Beleza. Agora, olha o de baixo. Ó. Bia assistiu a programação de TV em vez de filme. Olha só, você no lugar, o em vez de, professor, estou aprendendo. O em vez de significa no lugar de, não é, professor? Isso. No lugar de. Deu para entender? Deu. No lugar de. Beleza, professor. Eu quero usar então aí ao invés de. Não vai dar para usar aí o ao invés de. Por quê? Porque essa frase, essa oração, não tem aquela ideia de oposição. Não vai dar para usar. Ó, Bia assistiu a programação da TV. Ao contrário de filme, não, ela está assistindo a mesma coisa ainda. Beleza? Só mudou ali, mas não dá essa ideia
de oposição. Olha o outro exemplo. Milton, em vez de diminuir a nota de Maria, aumentou a... Opa, professor. Aí, ó. Milton, em vez de diminuir a nota de Maria, aumentou a... Você já percebeu que tem ideia de oposição? Porque, em vez de diminuir é o contrário de aumentar. Já dá ideia de oposição. Então, nesse caso, eu poderia plenamente colocar o ao invés aqui também, ó. Eu poderia substituir essa expressão por ao invés. Porque o ao invés é o nosso ao contrário de. Professor, nunca mais eu vou esquecer disso. Beleza, é isso. Já deixe seu comentário aí. Se inscreve no canal. Bacana, filho? Então, você já percebeu aí a jogada. Vamos a mais exemplos. Olha só. Em vez de ficar enrolando, irei direto ao que interessa. No lugar de... Olha só, vou marcar aqui para você, ó. No lugar de ficar enrolando... No lugar de ficar enrolando, irei direto ao que interessa. O que você acha aí nessa frase? Tem ideia de oposição? Ó? Ao contrário de ficar enrolando, vou direto ao que interessa? Tem. Né? A pessoa não vai ficar enrolando, ela vai direto ao que interessa. Tem essa ideia oposta. Então, eu poderia usar aí ao invés de. Beleza? Resolvi usar o ao invés de porque é mais amplo. Mas poderia plenamente, porque tem essa ideia de oposição, usar o ao invés. Olha o de baixo aí, ó. Ele mediu em centímetro ao invés de medir em metros, ó. Outra ideia de oposição bem clara, ó. Não mediu em centímetro, mediu em metros. Então, eu posso, como está sendo utilizado aqui, usar o ao invés, que significa ao contrário. É o ao. Professor, eu poderia usar o invés? Poderia, porque é mais amplo. Olha só, ao invés de festa, fizeram um culto. Ao invés de festa, fizeram um culto. Novamente, ao contrário de festa, ideias opostas. João disse que virou à direita ao invés de virar à esquerda. Olha só, oposição, direita e esquerda. Também você vai usar o ao invés. Poderia usar o invés de, professor. Poderia, meu filho, porque ele é mais amplo. Beleza? Ele é mais amplo. Tranquilo? Então vamos lá, nossos amiguinhos, ó. Vamos lá, ó. Precisava de um blog para escrever de verdade, ao invés de tentar resumir. Você acha que está certo agora? Tá, professor. Por que que está certo? Porque, ó, ele usou o ao invés, o ao contrário de. Ao contrário de. Ó, como ele escreve aí, ó. Eu precisava de um blog para escrever de verdade. Ele quer escrever muito, ao invés de resumir. Ideias opostas ao invés de. Poderia usar o invés de, professor? Poderia. É o mais recomendado, inclusive. Você já sabe disso. Olha só o outro lá, ó. Ao invés de sair tudo de uma vez, novas temporadas da série tal e tal serão exibidas semanalmente. Olha só, você acha que essa oração tem ideia de oposição? Para nós utilizarmos o ao contrário de? Com certeza, porque não vai sair de uma vez só, vai sair semanalmente. Então, oposição, ao invés de sair tudo de uma vez. Professor, poderia usar o em vez de? Poderia, meu filho. Então, na dúvida, nós vamos fazer isso aí, ó. Em vez de é equivalente a no lugar de. E ao invés de é o nosso au, au. Au, au. Au, au, filho. Au, au. Você nunca mais vai errar. Você só tem que lembrar que em vez de mais amplo pode ser utilizado no lugar de ao invés de. Agora, por sua vez, o ao invés de você só pode usar como se fosse ao contrário de. O ao invés de au, professor! Isso mesmo, meu filho. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. O link das minhas redes sociais está aí embaixo. Espero você na nossa próxima conversa aí. Valeu!